Olá, nós estamos aqui na nossa caminhada em Gênesis. E hoje a palavra está no capítulo 22. Começa de uma forma extraordinária. Porque o primeiro versículo desse capítulo, ele começa dizendo: e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Se nós formos lembrarmos os capítulos que nós já lemos, nós vamos perceber uma caminhada onde Abraão recebeu a visita dos anjos, onde Abraão e Sara engravidaram, Isaac veio pela promessa. Eles tiveram que se mudar. Nesse período veio grandes dificuldades para que eles caminhassem juntos. Mas enfim, Isaac nasceu. Depois de terem passado pelas experiências com Abimeleque, terem ali se localizado, Abraão e Sara puderam ter Isaac em seus braços. Então, quando o capítulo 22 ele diz: e aconteceram depois dessas coisas, ele está realmente relatando todo o processo que veio antes, até que a promessa ela se cumpriu. Isaac nasceu. E Deus ele chega a Abraão e ele faz pedido para muitos, até para mim, seria algo muito difícil. Vejamos qual é esse pedido. E no versículo 2 disse: Abraão disse a Deus: eis-me aqui. E segue: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, e eu te direi. Preste atenção nessa grande verdade aqui. Deus ele pede a Abraão seu único filho. E Deus dá uma direção a Abraão, para que ele o ofereça como um holocausto. Mas Deus diz: às montanhas que eu te direi. Deus não diz tudo. É na caminhada que Deus vai revelando o propósito da caminhada. E as coisas vieram a se acontecer. Mas o que me chama a atenção é o coração obediente de Abraão. Que Abraão não questiona. Abraão não indaga, Abraão não pede um tempo para Deus. Porque no versículo seguinte diz o seguinte: levantou-se de manhã de madrugada. Foi no imediato, amados. Foi no instantâneo. Abordou um jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho. Pendeu lenha para o holocausto e levantou-se. E foi ao lugar que Deus lhe dissera. Como nós estamos reagindo ao que Deus está nos pedindo. Não é sobre quem Deus é, mas é sobre quem nós somos diante de um pedido, diante de uma ordenança de Deus para as nossas vidas. Que coração obediente, que vida disponível a servir quem nós somos. Mas prosseguindo ainda adiante, diz que ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de Ló. Ao terceiro dia.
Será que suportaríamos uma caminhada de 3 dias, remoendo? Só que Abraão, ele não questiona no treino ao caminhar desse terceiro dia. Abraão teve oportunidades o suficiente de pensar, de talvez voltar atrás, de questionar com Deus. Foi muito tempo. Mas Abraão prosseguiu. Ele não questionou, ele não voltou atrás, ele não desistiu. Ele não pensou que isso poderia ser coisa do seu próprio coração. Não. Abraão caminhou em obediência 3 dias. Como nós estamos caminhando, talvez você esteja vivendo experiências de estar orando por 3 dias, 3 meses, 3 anos, 3 décadas, eu não sei. Mas a palavra que fica para nós hoje é: continue caminhando, não desista, continue vivendo cada dia, cada passo em obediência àquilo que o Senhor tem proposto a você. Continue caminhando, sabe por quê? Porque Abraão caminhou primeiro, para depois ver. Deus não revelou todas as coisas. As coisas, elas foram se revelando na caminhada. Muitas das vezes a gente quer ver para depois dar o passo. Não! Abraão caminhou para depois ver. Isso faz sentido na sua vida hoje. Às vezes você está aí parado, esperando ver para poder ir. Não. O processo é na caminhada. O processo é no passo a passo. O processo é no ir, no contínuo, no prosseguir, no não desistir. É sobre isso. Esse período foi o tempo em que Abraão pregou para si mesmo, pregou para o seu coração o tempo inteiro. É sobre isso. Não desista na caminhada, prossiga, porque é no prosseguir que nós vamos ver, é no prosseguir que nós vamos entender, é no prosseguir que nós vamos amadurecer, é no prosseguir que nós vamos alcançar. É sobre isso. E Abraão disse aos seus moços: ficai aqui com o jumento, que eu vou ali com o jovem, nós iremos ali e vamos adorar e retornaremos. Meu Deus, uma fé que foi capaz de adorar diante das dificuldades. A adoração é isso, a adoração é obediência. A adoração é prosseguir. A adoração nos leva para esse lugar, porque quando Abraão diz: nós retornaremos, Abraão estava dando um passo de fé, de confiança. Meu Deus, que glória é essa? Que poder é esse? A fé nos leva para esse lugar, querido. Talvez você já está aí desistindo, querendo sair de cena. E a palavra que Deus lança ao seu coração hoje é: prossiga, diga, nós retornaremos, nós alcançaremos, nós seremos uma família feliz, nós conquistaremos. É sobre isso. Coloque sua fé em ação. Deus nos convida para esse lugar hoje.
de permanência, de confiança, de entrega nos 100%, a adoração. Adore no meio das dificuldades, adore no momento da dor, adore no momento em que você não estiver entendendo nada, mas adore confiando no Deus que vai prover, porque é isso que os versículos seguintes vão nos dizer. E eles caminharam, e Abraão caminha com o menino, e no momento da caminhada surge uma pergunta. Isaac pergunta ao seu pai: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para o holocausto? Como nós agiríamos diante dessa pergunta? Como nós agiríamos? E Abraão diz com toda confiança: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E caminharam ambos juntos. Meu Deus. Deus proverá para si o holocausto. Você consegue entender a dimensão dessa fé? Deus proverá. Meu Deus. É uma fé que continua. É uma fé que continua. Deus mostrou o destino, seria a oferta, mas Deus não revelou todos os detalhes. Mas Abraão, ele continuou seguindo. Esse ainda não tinha, mas Abraão tinha tanta certeza de que Deus iria prover da forma que ele quisesse, mas que eles retornariam, porque é o que o versículo 5 diz: nós retornaremos. Não abandone a sua caminhada, porque você ainda não está enxergando o que você gostaria de enxergar. Não abandone seu ministério, não abandone o seu chamado, não abandone o projeto, não abandone, porque você não está enxergando ainda a provisão. A provisão, ela vem de Deus, porque Abraão, ele diz: Deus proverá. A provisão é de Deus, a provisão não é na nossa capacidade, não é no nosso tempo, não é na nossa vontade, não. A provisão é de Deus, é sobre isso. Continue, continue, continue confiando, continue. Abraão, ele viu quando ele esteve caminhando, e Deus vai prover, Deus vai prover. E ele proveu, porque a fé de Abraão, ela não foi sustentada por aquilo que os seus olhos estavam vendo. A fé de Abraão, ela não foi sustentada por aquilo que seu poder, a sua força estava vendo. A fé de Abraão, ela foi sustentada por uma fé que caminhava, que prosseguia. E Abraão ergueu o machado, e Deus brandou dos altos céus: não faça nada com o menino, não faça nada. E Deus proveu. Olha só aqui no versículo 13: então levantou Abraão os olhos e viu, e eis que um carneiro estava de trás dele, travado pelas suas pontas. Deus preparou um carneiro que estava ali preso no mato. Deus vai prover de forma extraordinária para a sua vida. Deus vai prover de uma forma que você não imagina.
mas Ele vai prover se a sua fé te permite isso, se a sua fé te permite dizer, nós vamos adorar e retornaremos, você vai ver o que Deus vai fazer. E olha só, no decorrer desses versículos a gente vê que por causa da fé de Abraão, a bênção ela alcançou a sua geração, porque nos versículos seguintes vai dizer que sucedeu-se, no versículo 20, sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo que também Milca deu filhos, que Lis, o seu primogênito, e a gente vai ver uma descendência, uma fé verdadeira. Ela não está alicerçada no nosso entendimento. Uma fé verdadeira, ela está alicerçada naquilo que Deus vai prover, não é no nosso entendimento. E pela fé e a obediência de Abraão, a bênção ela veio da sua geração. Você consegue entender isso? É através de você, é através de você, é através de mim que a bênção irá alcançar gerações. O Senhor nos convida a viver nesse lugar de dependência, de fé, de obediência. Uma fé que diga, Deus vai prover. Deus vai prover e nós voltaremos. A palavra que fica para nós hoje é: não desista, continue. Não sei se por 3 dias, não sei o tempo, mas continue caminhando, porque na caminhada Deus vai revelar toda a sua obra para a sua vida. Seja um adorador por excelência. Declare, Deus vai prover e vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Que essa palavra alcance o teu coração hoje. Se você estava hoje nesse lugar de incerteza, volte a confiar no Senhor, volte a acreditar no Senhor. Qual é o Isaac que o Senhor está te pedindo? Qual é o Isaac que o Senhor está pedindo para que você entregue? Viva em obediência plena com o Senhor. Você vai. Deus vai brandar do alto os céus. Vai prover todo o necessário para a sua caminhada. Eu acredito. Se você conhece alguém que hoje necessita ouvir essa palavra, compartilhe com essa pessoa. Que a bênção do Senhor Jesus seja para com a sua vida hoje. Tenha um dia extraordinário de dependência a Deus. Deus é contigo.